Bem, vou fazer uma breve apresentação aqui desse estudo que eu apresentei no 10º Seminário Internacional de Comunicação da PUC, no grupo de trabalho de manifestações visuais contemporâneas. Mas o nosso tema principal são créditos de abertura, um tema que para mim é muito caro e muito interessante. Aqui temos exemplos de vários deles, no cantinho tem o ano de produção de cada um dos filmes, mas créditos, essencialmente, além de ser o momento em que aparece na abertura do filme o nome da equipe, o nome do filme, os nomes dos produtores, das empresas que são donas. É uma área que não é exatamente o filme, mas também não é exatamente o cartaz do filme. É uma área onde a gente tem uma mistura entre duas áreas, e aí as regras tradicionais para uma e para outra não valem tanto assim. A gente tem aí uma mistura entre materiais gráficos e cinematográficos, ou seja, a gente tem uma mescla aí de uma tradição que privilegiava o design para superfícies estáticas, criar cartazes, criar livros, criar folhetos, enfim, o design para superfícies estáticas e bidimensionais, na sua maioria, e a ideia de você capturar o efêmero, que é a ideia que ganha força com o cinema e não nos abandonou desde o final do século XIX. As primeiras interações disso, elas acabam aparecendo nos primeiros anos do cinema. Vocês observem que esse filme aqui ele é de 1894, antes das primeiras sessões públicas dos irmãos Lumière, é um filme das empresas do Thomas Edison, e aqui no cantinho tem um elemento gráfico, que é um cartazinho escrito Buffalo Bill, que era justamente o cara que organizava shows de índios, enfim, já havia sido feito a paz com várias tribos, e para garantir a propriedade ele acrescentava um elemento gráfico à imagem, ou seja, a ideia de um crédito como algo que você coloca e diz isso pertence a fulano, vem daí, está presente desde o início do cinema. Outro ponto interessante é que essas relações entre o gráfico e o cinematográfico, elas logo se tornam bem mais criativas. Aqui nesse filme de 1900, o Desenho Encantado, do Blackton, vocês podem ver que a transição daquilo que está desenhado para um objeto que o personagem manipula e as reações do rosto carequinha ali pintado no quadro, a gente já começa a embarcar enquanto espectadores, entendendo que há intenções naquele personagem desenhado, quando ele na verdade é apenas um acúmulo de símbolos gráficos. Assim que a gente lê um rosto humano e lê as ações e lê reações, a gente começa a ler ele como um personagem. Bem, e essas misturas aí entre elementos gráficos e cinematográficos, de uma forma geral, eles, na verdade, descendem desse filme aqui, que é o Carmen Jones, de 54, é um crédito do Saul Bass. E esse aqui é o primeiro filme onde o crédito ele só existe, onde o crédito só existe em movimento. Você não pode congelar essa imagem da labareda e da rosa e ter a mesma experiência. Esse aqui é uma releitura da ópera Carmen, do Bizet, tematizado também por questões dos direitos sociais, da questão de segregação racial nos Estados Unidos. O filme de 54 estava muito em discussão naquele período. E o que a gente pode ver aqui justamente é que, por uma questão que estava quente, era a questão do momento, então a gente tem aqui justamente a expressão gráfica mais ousada do seu período. A ideia de se apropriar dos elementos gráficos para usá-los expressivamente parte desse filme aqui na sua forma moderna. Bem, nesse sentido, então, o cinema moderno, embora moderno e pós-moderno sejam coisas difíceis de definir tão claramente no cinema, ele nos coloca uma questão: se moderno, cinema moderno, design moderno, já era você incorporar elementos da trama e colocá-los justamente no crédito, introduzindo a temática do filme, como seria o pós-moderno? Para isso eu recuperei as categorias de imagens pós-modernas, as características das imagens pós-modernas, definidas pelo Calduro e pela Bea Had, em diversos artigos, e resolvi questionar como isso está se manifestando nas imagens atualmente. Para isso aí, foram vistos vários filmes de 1989 a 2007. E
para tentar buscar algo que não fosse apenas os filmes mais reconhecidos ou mais aclamados, como os de melhor design, eu resolvi ir para as 10 maiores bilheterias globais, ou seja, filmes que tiveram uma difusão e uma repercussão muito grande de qualquer maneira. E aqui recuperamos os pôsteres desses filmes, cada fila tem 10 e ao lado tem o ano deles. Seguramente, quando você olhar com uma lupa, você vai reconhecer vários filmes que você já viu ou que estão repetindo toda semana no cabo. E o que é possível ver aqui que foram revistos os créditos de 190 filmes. Então vamos ver aqui todos juntos de uma só vez. Aqui, todos eles enfileirados. E a pergunta básica é o seguinte: quais têm caracteres pós-modernos? Para minha surpresa, e aí vai um pouco da subjetividade do pesquisador, ao identificar um elemento ou outro, justamente apenas 45% deles, ou seja, 44% deles, 85 de 190, tem efetivamente elementos pós-modernos na apresentação do crédito. Quando se agrupa esses caracteres justamente de acordo com quais filmes apresentam eles, e há filmes que estão em mais de uma categoria, a gente pode ver que o mais forte no cinema é a citação, o revival e a indefinição. E eu acredito que isso aí tem razões bem específicas. O cinema adora uma refilmagem, porque um filme que teve boa bilheteria no passado é uma aposta segura para bilheterias no presente. E o revival e a citação se situam exatamente dentro dessa proposta, enquanto imagens pós-modernas. Além disso, a indefinição, ou seja, algo que está pouco claro, mas vai se revelando, é algo que casa muito bem com a revelação ao longo do tempo, algo que é bastante intrínseco ao cinema. Quantificando quais tinham quais características, a gente pode ver particularmente interessante que os elementos de vernacular, poluição e entropia, eles são bem pouco frequentes. Portanto, a gente não tem de uma forma tão frequente aquelas figurinhas carimbadas da pós-modernidade, como a gente tem, por exemplo, nos anúncios feitos pelo David Carson, identificado aí. Esse aqui é um anúncio feito em 2009 por ele, mantendo aquelas características de poluição visual, que são peculiares, a beleza na poluição. A gente tem justamente uma possibilidade muito maior, e esse é o resumo da pesquisa, de você observar que alguns caracteres eles estão mais frequentemente aplicados ao cinema, e no meio eles podem ser percebidos em peças gráficas, tanto em créditos, e realmente aquilo que primeiro a gente identificava como as características pós-modernas na imagem gráfica, para meio impresso elas são pouco frequentes. Atenção, nos filmes com as 10 maiores bilheterias destes anos. Filmes de menor orçamento, filmes fora do grande esquema, tradicionalmente eles são mais ousados. Por quê? Pelo motivo que retomamos então aquela apresentação lá do filme do Sioux. O que a gente viu ali? A gente viu justamente que os elementos gráficos no cinema eles servem, antes de mais nada, para ancorar a propriedade ou ancorar algum significado, como em cartões de diálogo, e isso aí é algo que o cinema poucas vezes se libertou. Por mais que se varie as formas gráficas, normalmente elas continuam fazendo alguma espécie de contrato de compra e venda com o espectador. Se eu lhe prometi uma estrela, você vai tê-la dentro de alguns minutos. Bem, dessa maneira a gente tem então créditos de abertura muito mais na linha do Monstros S.A., que tem referências, tem citação, tem revival de toda uma estética da década de 50, do que créditos como o do Seven, que é um grande renovador em 94, que daí realmente incorpora essa poluição, essa perturbação nessa imagem. Esse é um estudo preliminar, talvez as conclusões elas vão sendo depuradas ao longo dos próximos meses, mas queria compartilhar com vocês desde já. Obrigado.